Pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Falei que hoje voltaria com os 3 vídeos aqui no nosso canal. Já estou em Florença, terra da Fiorentina. Eu já estou aqui em mais uma etapa da minha viagem com Juliana, nessas férias, né? Onde a gente está aqui sempre trazendo informações para vocês sobre o Botafogo. E nesse nosso vídeo do horário do almoço, eu quero conversar uma coisa que eu estava debatendo com alguns amigos hoje. Eu vou falar até quais amigos, né? A gente tem um grupo aqui do canal do TF no WhatsApp, né? Que tem eu, Quintela, Léo Dantas e Leozão. A gente estava falando sobre medalhões, se valeria ou não a pena o Botafogo ele contratar jogadores mais cascudos para esta janela de transferências, aproveitar e ter ali um jogador que seja conhecido, né? A gente usou até o exemplo do Di Maria, que foi colocado como exemplo, que, em segundo informações que surgiram, né, que ele pensa até mesmo em voltar para o futebol argentino. E eu falei, cara, um jogador como o Di Maria eu faria uma loucura, no bom sentido, é claro, dentro da realidade financeira do Botafogo, para tentar contratar. E cada um ali deu a sua opinião, não vou dar as opiniões dos nossos amigos, né, porque eles não me autorizaram, mas cada um colocou o seu ponto de vista. E nesse vídeo é um vídeo para debate, é um vídeo para a gente conversar aqui no canal, aproveitar que hoje é um sábado, né, sempre um pouco mais tranquilo em relação a tudo. Eu quero as participações de vocês e que vocês peguem esse vídeo aqui e mandem em seus grupos do WhatsApp para a gente ouvir mais amigos botafoguenses, para vocês abrirem esta jornada de debate aqui dentro do nosso canal. Eu não sou muito fã de muitos medalhões dentro do elenco, mas eu acho que a gente precisa de ter uma referência. Acho que nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e eu sempre fui um cara que aqui no canal sempre disse, não quero um medalhão, não quero, acho que tem que ter um elenco de vários jogadores importantes. Mas o que aconteceu? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, foi ali uma falta de um jogador que tivesse uma casca até mesmo de responsabilidade. Vou dar o exemplo do Grêmio. O time do Grêmio não é nunca melhor que o do Botafogo, tecnicamente, não é, e isso não dá pra discordar de nada. Mas quem levou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro foi o Suárez, simplesmente o Suárez com uma perna e meia, literalmente com uma perna e meia, já que ele estava ali com um problema crônico no joelho e ficou ali fora de várias partidas. Mas se o Grêmio conseguiu chegar onde chegou, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, uma vaga direta à Copa Libertadores de um time que veio da Série B, isso foi graças ao Suárez, graças a um craque. Se o Flamengo chegou na 4ª posição, o Flamengo talvez seja o time que tenha mais jogadores brilhantes no Campeonato Brasileiro, mas se o Flamengo chegou onde chegou em diversos jogos em que sofria com algumas equipes que estavam marcando bem, foi no talento individual. Foi o Arrascaeta, um craque, fazendo a diferença. Um medalhão, fazendo a diferença. Se o Atlético, chegou na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tendo essa arrancada no segundo turno, foram 2 jogadores que fizeram isso. Hulk, um medalhão, e Paulinho, um jogador que é um medalhãozinho, se é que a gente pode colocar assim. E o Botafogo, que ficou na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, não tinha esse jogador. O Botafogo sempre foi um time de muitos bons jogadores. Eu não vou falar algo diferente daquilo que eu sempre falei. Eu acho o time do Botafogo bom, com bons jogadores, mas que sentiram alguns fatores na reta final do Campeonato Brasileiro. Tiquinho caiu muito de rendimento, fisicamente. Eduardo caiu muito de rendimento. Entre outros jogadores que caíram muito de rendimento. Mas não são jogadores ruins. Isso a gente não pode sequer cogitar em falar no nosso canal. Não são jogadores ruins. Mas a gente precisa ter um medalhão. O Botafogo precisa ter um jogador pesado. Isso, na minha opinião. Mas não sou eu que contrato. Quem contrata é o Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, que é muito capacitado, um cara que tem muita competência. A equipe de scout do Botafogo é muito forte. Eles acham jogadores. E são eles que definem, junto ao John Textor e ao André Mazuco, o tipo de negociações que o Botafogo tem que ter em uma temporada. Mas eu acho que para aquilo que a gente pensa nessa temporada, para uma Copa Libertadores da América, a gente tem que ter um jogador desse estilo, do Luizito Suárez. Não sei quanto custa um atleta como esse, não sei se você tem que pagar R$1,5 milhão, mas talvez o que você vai ter de gastos com um jogador que seja diferenciado e você tem que caçar esse jogador, tem que analisar as possibilidades, contratar um medalhão por contratar, como já contratamos Honda, depois ali contratamos o Kalu. Não são esses jogadores que já estão indo para uma fase decadente da carreira, não. É você analisar quais jogadores com este perfil, jogadores que tenham
sejam medalhões que façam a diferença. Às vezes pode dar errado, ou às vezes pode dar certo. O São Paulo, por exemplo, contratou 2 medalhões na última janela. Lucas, que foi importantíssimo no título da Copa do Brasil, da equipe do Tricolor do Morumbi, e o Rames Rodrigues, que praticamente não jogou, né? Tanto é que pode até sair. Então você também pode dar errado uma contratação de um medalhão. Rames foi até mesmo importantíssimo na eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. Ele tira o São Paulo na final da competição internacional, ali perdendo um pênalti no momento decisivo. Então ele influenciou negativamente a equipe do Morumbi. Mas se você analisar os times nesse ano que conseguiram algo de diferente, eles tinham um jogador-chave, um jogador decisivo. E eu acho que o Botafogo tem que ir atrás desse atleta, analisar no mercado pelo menos uma contratação com este perfil. Pelo menos um jogador que seja decisivo na hora H. Gente, essa é minha opinião, eu posso estar totalmente equivocado, vocês podem discordar de mim, a gente tá tendo aqui uma tribuna bem livre, eu tô sendo bem franco com vocês, mas na minha opinião a gente tem que ter isso, tem que achar um jogador com essa estirpe, porque a exceção do Palmeiras, que tem ali um elenco formado, tem vários jogadores que são de bom nível, né? Você tem o Endrick, que talvez possa vir a ser uma estrela do futebol brasileiro, mas ainda não é uma estrela do futebol brasileiro. Mas você tem um time ali de bom nível, mas é um elenco que foge disso, né? De você ter um medalhão, de ter um craque desse. O Palmeiras não tem. A força do Palmeiras talvez seja o banco de reservas com Abel Ferreira, que consegue pegar jogadores que são bons e transformando-os em jogadores acima do nível deles, talvez. Talvez com a saída do Abel, o Palmeiras não consiga mais ter tantos jogadores sendo importantíssimos, porque talvez perca o que ele sente melhor, que é o conjunto, né? Com uma provável saída do Abel Ferreira. Mas eu acho que o Botafogo indo para o caminho, talvez, que a gente vê no futebol, isso faz a diferença. Você ter um jogador que realmente chegue para mudar. E isso acaba você valorizando e melhorando alguns outros atletas. Porque de repente você pode até ir no mercado e contratar um jogador mais jovem, um jogador que não seja tão conhecido do grande público, mas ele começa a ver esse medalhão e começa a evoluir. A quantidade de jogadores que evoluíram jogando ao lado do Luizito Soares, isso foi gigante no Grêmio. Então, no meu ponto de vista, o Botafogo tem que olhar o que o Grêmio fez em relação ao Luizito Soares, que foi um jogador caro, mas o retorno técnico que o Luizito deu, para mim, foi algo que não dá pra gente deixar em segundo plano. O Luizito Soares fez a diferença. O Luizito Soares, lá atrás, eu errei. É uma das minhas... até mesmo quando eu estava no SBT Sport Rio, eu achei que o Luizito Soares fosse um fracasso no Grêmio, até mesmo pelas questões físicas. E não. Foi divinal. Foi fenomenal. Então, eu acho que o Botafogo tem que olhar possibilidades do mercado, olhar jogadores, não contratações absurdas, né, de jogadores que conheçam o futebol sul-americano, o futebol brasileiro. Não, tem que olhar jogadores assim, de repente que os caras ganham um salário interessante, que eles possam voltar, possam jogar aqui no futebol brasileiro. E a gente já tem, né, a gente já teve isso na nossa história recente, um jogador top de linha que ajudou bastante o Botafogo. Talvez o entorno do clube, não do jogador. Nos jogadores, o Botafogo tinha um grande time. Mas até mesmo conversando com alguns outros atletas que nós tínhamos ali em 2013 e 2012, o entorno do clube não ajudou o Seedorf a ter levado o Botafogo a um título importante. Porque talvez se você tivesse ali um entorno de um clube bem mais forte, você poderia ter sido campeão com Clarence Seedorf dentro do nosso clube. Até mesmo de um título importante. O Seedorf ganhou apenas um campeonato estadual. Mas a gente já teve isso na nossa história. Um craque que ajudou a evoluir outros atletas. Se você teve a multa do Vitinho lá, paga lá atrás, né, por um montante gigantesco, foi porque você tinha o Seedorf e ajudou a evoluir o Jefinho. Se você teve uma evolução do Lodeiro, que eu não coloco, gente, o Lodeiro tá no mercado, mas não me vê com o nome de Lodeiro aqui, que o Lodeiro é um jogador desse patamar, tá? Que eu tô falando, desse nível que eu tô falando. Se você teve uma evolução do Lodeiro para ele ser vendido por um valor acima, foi graças ao Seedorf. Se o Dória cresceu e conseguiu ser vendido por um valor acima, foi graças ao Seedorf. Se o Jadson conseguiu ser vendido por um valor acima, foi graças ao Seedorf. Se o Elias foi vendido por um valor alto, foi graças ao Seedorf. Porque esses jogadores cresceram graças ao Botafogo, que tinha o Seedorf, que era um complemento, né? Que era um craque, era um diferente. Então eu vejo assim, meus amigos, sei que muitos não vão concordar, sei que muitos vão discordar. Eu não quero um time com vários medalhões, mas eu acho que a gente precisa de uma referência, de um jogador que seja aquele cara
que na hora da dificuldade joga a bola nele que ele vai resolver. E a gente não tá tendo isso. Talvez um cara como esse ajude o Tiquinho a melhorar mais, ajude o Eduardo a melhorar mais, ajude esses jogadores a fazerem a diferença. E talvez seja isso que a gente tenha que ter para um ano onde nós teremos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, entre outras competições. Eu acho que a gente tem que ter muito esse viés de um time forte, de um time que realmente queira fazer a diferença e queira fazer o diferente. Mas comentem aqui o que vocês acham. Peguem esse vídeo, mandem seus grupos do WhatsApp, coloquem esse debate aí com seus amigos, que eu coloquei lá no meu Instagram também, canal do TF, pra gente conversar bastante sobre. Valeu, tamo juntos, fogo neles. Volta ali por volta das 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo juntos.